Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. E essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando nesse vídeo, né, sobre o testemunho da cristandade. Infelizmente, é um testemunho tão feio, tão, sabe, arruinado, que a gente vê que tem a carta de Laodiceia, que a gente sabe que é nesse testemunho que a gente está vendo agora, onde essas denominações, vulgo igreja, né, que não são igrejas, que dizem que está tudo bem, que está ótimo, as igrejas estão crescendo, ou seja, elas estão crescendo cheias de fermento, cheias de má doutrina. Todavia, a gente sabe que Paulo escreveu as cartas aos Corinto, a gente sabe de Judas escreveu falando também a respeito desses que causavam divisões, mas Paulo pega lá e coloca, né? Dizendo: eu sou de Paulo, eu de Apolo, porventura está Cristo dividido entre vós? E nós sabemos que não pode haver divisão dentro da casa de Deus, e a gente sabe que esse testemunho ele era previsto, já está escrito na Bíblia. Por isso nós temos as cartas, por isso nós temos a palavra de Deus. E tudo que nós temos que fazer é nos apegar à palavra de Deus e andar na palavra de Deus, para poder entender que todas essas coisas que acontecem são cumprimentos da palavra de Deus. E é muito importante entender isso, que o Senhor Jesus ele vem nos alertando disso há muito tempo, desde dos seus discípulos. Em João 13, a partir de João 13, ele vem e começa a dar as últimas instruções aos seus apóstolos. Ele vem explicando eles, e ele fala que eles não entenderiam ainda tudo, porque eles ainda não tinham recebido o Consolador, o qual o Senhor mandaria para eles, o qual mandou em 2 de Atos. Mas o mais impressionante é que nós, que somos cristãos, que cremos, fomos selados com o Espírito Santo, porque o batismo foi feito em 2 de Atos. Todos nós fomos batizados juntamente no mesmo batismo. Ou seja, em Atos 2, a igreja foi batizada com o Espírito Santo. E agora, quem vai crendo vai sendo selado, introduzido ao corpo, como está escrito em Atos 2 também, no último versículo. E é muito interessante a gente perceber que o mesmo versículo mostra a formação da igreja, e todo dia o próprio Senhor ia acrescentava na igreja os que iam sendo salvos. Leia Atos 2. Mas o importante é que a gente entender que o Senhor ele já está falando sobre guardar a palavra dele, sobre perseverar na palavra dele, sobre como ser cumpridor. A gente vai ver em Tiago também, e é muito interessante isso, e vai ver essas questões das provações e me falta, eu troco esse nome direto, ele some na minha cabeça, das tentações. As tentações vêm de nós. A tentação vem por nossa culpa, por causa da nossa concupiscência. É algo que a gente tem internamente. Quando a gente exterioriza isso, a gente dá luz ao pecado. E a gente vai falar um pouco disso também. Vamos começar aqui no versículo 15 de João 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. E a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita
convosco. Olha só, o Espírito Santo estava habitando naquele momento com eles. O próprio Senhor Jesus estava com eles, mas o Espírito Santo estava junto. Mas ainda não tinha vindo. E agora ele fala assim, e estará em vós. Então, esse estará em vós é o que nós temos agora, o Espírito Santo em nós. Ou seja, ali em Atos 2, eles passaram a ter o Espírito Santo habitando neles, coisa que nunca houve em nenhum outro lugar na Bíblia. O Espírito Santo agia aqui na Terra a todo momento. A gente vê várias passagens falando do Espírito Santo, lá Davi falando para que o Senhor não tirasse o Espírito Santo dele, mas o Espírito Santo não ficava ali em Davi permanentemente. Agora, na igreja, o Espírito Santo foi dado para ficar para sempre, como a palavra de Deus fala. Temos que entender esse ponto primeiro. Somos selados. Um selo não tem como tirar. Somos selados com o Espírito Santo da promessa. Não vos deixarei órfão, voltarei a vós. Então, esse ponto é crucial. Essa é a promessa que o Senhor tem nos feito. Então, devemos estar confiantes nessa promessa. Assim como Paulo fala, nós, os que permanecemos vivos, seremos arrebatados. Ou seja, ele já estava se considerando junto com sendo arrebatado a qualquer momento. E esse mesmo pensamento, essa mesma incumbência a gente deve ter dentro de nós, de sabermos que o Senhor pode vir a nos buscar a qualquer momento. A gente não espera sinal, a gente não espera revelação, porque não andamos por vista, mas por fé, como afirma a palavra em vários pontos. Leiam a Bíblia. Ainda um pouco o mundo não me vê mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, sabemos toda a vida que, nesse momento, a palavra de Deus fala que, enquanto estivermos nesse corpo, estaremos ausentes de Cristo. Mas sabemos, ao mesmo tempo, que Ele habita em nós, por meio do Espírito Santo. Ou seja, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que agora levo na carne, levo para o Filho de Deus. E essa questão que nós temos que entender, que um cristão, ele não pode viver segundo os rudimentos desse mundo. Ele não pode viver como ele quiser. Um trem, ele não pode andar fora da linha férrea. Entende? Um navio, imagina um navio andando na terra. Não anda, não tem como. O navio navega no mar, no rio. A gente sabe que com um avião em terra, ele não é livre. Um avião é livre onde? No ar, voando no céu. Então, temos que entender essas coisas. A nossa vida já não é mais nossa, mas daquele que se entregou para nos dar vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando entendemos isso, nós temos que saber que temos que dar um bom testemunho. Uma pessoa que é incrédula nem vai conseguir compreender um terço dessa conversa, sabe? Porquanto, quando a gente entende que a palavra de Deus é nossa bússola que aponta para o norte, e o nosso norte é o Senhor Jesus, então nós temos, todavia, que seguir para o norte. Temos que estar olhando fixo para Ele. 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aquele que tem os mandamentos e guarda, esse ama a Deus, esse ama ao Senhor Jesus. E aquele que me ama será
amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a Ele. Então o Senhor nos ama. Quando nós guardamos, Ele já nos ama, mas Ele nos ama mais ainda. Aqui está falando de comunhão, de estar desfrutando, sabe, uma intimidade. Porquanto ele perguntou-lhe Judas, não o Iscariote, o que ouve, Senhor, que há de manifestar a nós e não ao mundo. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos morada. Deixa eu dar uma virada dessa luz aqui, que ela tá queimando minha vista. E farei nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então ele fala, quem ama ele, guarda as palavras. E quem não ama ele, não guarda as palavras. Nós somos cristãos, nós nascemos de novo, nós somos nascidos de Deus. Então, todo tempo, quem é nascido de Deus escuta a voz de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, ele vai saber, porque um cristão que vive em rebeldia, aí sim vai gerar o quê? Correção, vai gerar o quê? Castigo, porque Deus castiga a todo o que recebe por filho. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, essa passagem também serve para nós. O Senhor Jesus falou alguma coisa para nós? Sim, está aqui escrita. Então, quando fazemos a leitura da palavra, todavia, o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar dessas coisas. Quando ruminamos a palavra, ela vem, muitas vezes eu estou lendo alguma coisa e, poxa, vem aquela... Isso é o Senhor, Ele falou. Então, e o Espírito Santo nos faz lembrar de todas as coisas que Ele tem nos dito. E o que Ele tem nos dito? Tudo por meio dessa palavra. Como está escrito em 1 Coríntios 1, 2 e 3, que Paulo fala, né? Que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós podemos saber de todas essas coisas. Leiam. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Entenda, se o Jesus está falando aqui que ele dá a paz, qual paz? Que logo depois ele fala para quê? Não se turbe o vosso coração, nem vos atemorize. E ele fala que a paz não é igual ao que o mundo quer. A paz que um cristão tem é de saber que ele já tem a vida eterna, de saber que ele, se morrer aqui nessa terra, se perder a vida, ele já está com o Senhor. E essa a paz que nós temos, de sabermos que nesse pouco de tempo que resta aqui, como Pedro fala, que importa que sejamos contristados por várias tentações, por várias provações. Então, nós sabemos que todas essas coisas, sabe, não vão nos entristecer. Então, é isso que o Senhor Jesus está falando aqui. E a gente vai ver isso mais para frente. Ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Então, é uma promessa que o Senhor tem feito a nós.
se me amardes, se ouviste que eu vos disse, voltarei a vós. Se me amardes, amasseis, alegrai-vos, eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos creiais. Já não falo muito convosco já não falarei muito convosco, porque vem o príncipe deste mundo, e nele nada tem em mim. Mas, assim como o Pai me ordenou, assim mesmo faço, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levantai-vos, vamos daqui. Então, todavia, nós vemos que o Senhor Jesus está mostrando tudo que ele está fazendo é pelo amor que ele tem pelo Pai, pelo amor que ele também tem por nós. E João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós temos que entender o seguinte: o Senhor Jesus está afirmando aqui que teremos provações no mundo. Então, temos que entender isso, mas ele venceu o mundo. Ou seja, nós estamos em Cristo. Um cristão, novamente, ele está em Cristo. Assim como um trem está na linha férrea, assim como um navio está no mar, assim como um avião está no ar, assim como um carro está na pista. Então, nós temos que entender que todo tempo, se nós estamos em Cristo, somos mais do que vencedores, como fala a palavra de Deus. Nós estamos em Cristo, eu estou, você está. Então, temos que entender isso. Então, nada está acontecendo de errado. E muitas vezes, a gente se atemoriza por nada. Coisas acontecendo. Aqui no Rio de Janeiro, tá esse negócio de criminalidade passando toda hora na televisão, sabe? Coisas, sabe, são ruins, são, poxa, de amedrontação. Só que nós temos que nos apegar ao Senhor. E a gente está onde? A gente está no mundo? Não está no mundo. Nós estamos sim no mundo, mas estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, como mesmo a palavra de Deus diz. Então, a nossa esperança não é aqui. E a palavra de Deus fala para a gente não temer ao homem, que se alguém tira a nossa vida, ele vai estar fazendo o quê? Um favor a Deus. Eu não estou falando de a gente pegar e sair na rua no meio de um tiroteio e falar, não tem problema não se me matar, porque a gente estaria tentando a Deus. Mas todo o tempo, nós temos que entender que tudo que está acontecendo está normal. É o mundo sendo mundo. O príncipe desse mundo já está aí, como a palavra diz. Então, a gente tem que entender isso. Vamos dar uma ida em 2 Corinto 1, para a gente começar a entender as questões das tribulações. Vamos dar começo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o Pai
o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então ele nos consola em toda a nossa tribulação. Tribulação são as provações que vêm para nos pôr à prova, para nos testar. Ou seja, a gente vê que a palavra de Deus fala todavia sobre isso, a gente vai chegar mais nesse ponto ainda. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele passou por provações e ele sabe nos consolar nessas provações. E assim nós também devemos consolar nossos irmãos uns aos outros com as mesmas experiências que o Senhor permite que nós passemos e que somos consolados por Ele, para poder espelhar essa consolação nos nossos irmãos. Porque porque com as aflições de Cristo transbordaram para conosco, assim também por meio de Cristo transbordaram a nossa consolação. Então, as tribulações de Cristo transbordaram nele e também transbordaram as consolações. Então, as consolações deles, ou seja, o que eles estavam passando, estavam servindo de consolo para outros, deles estarem passando por coisas difíceis e eles dando um exemplo, mostrando que estava tudo bem, tudo normal. Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então nós conseguimos ver aqui nitidamente que naquilo que somos atribulados, somos consolados do Senhor, ou por meio de um irmão, mas é do Senhor, e assim também devemos espelhar essa mesma consolação para os nossos irmãos. E isso é magnífico quando conseguimos entender isso plenamente, que não tem nada estranho acontecendo. A gente vai chegar lá em 1 Pedro 4, que ele fala isso, que não estranheis, irmãos, não estranheis a ardente provação que vem vos experimentar. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, a gente tem que estar em paz, sabendo que nada está fora do lugar. Tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo, vamos passar fome. Fica em paz, porque o Senhor está nos guardando. Quando a gente fica atemorizado, é um cristão que não está acreditando na palavra do seu Senhor. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Então, se somos participantes das aflições, também somos participantes das aflições. Porque não quero, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Pois que, como sobremaneira, pois que fomos soberanamente oprimidos acima da nossa força, de mostrar de modo tal que até
da vida desesperamos. Então, nós conseguimos ver aqui que está nitidamente que eles, Paulo e os irmãos que estavam com ele, eles na provação que passaram na Ásia, eles desesperaram até da própria vida. Então eles tinham dado já, perdemos, vamos... Mas todo tempo eles estavam firmes no Senhor. Porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiassem em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então, essas atribulações que passamos são justamente para isso, para a gente deixar de acreditar em nós mesmos, acreditar no nosso bolso, acreditar na nossa capacidade, acreditar no que a gente pode fazer, acreditar em todas essas coisas. Deixar de acreditar em tudo isso, acreditando somente em Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, eles estavam agora, Senhor, não temos mais o que fazer, tá por tua conta. E é esse o ponto que as tribulações nos levam, esse fundo de poço, a gente fala assim, não tem como sair daqui. Senhor, não tem o que fazer mais. E aí o Senhor toma uma providência. E quando a gente entrega na mão do Senhor, aí sim se cumpre tudo. Porque o Senhor quer isso. Porque a partir do momento que eu falo assim, não, mas eu fiz aqui assim, aí deu certo. Então eu fiz, não foi o Senhor. Mas agora quando eu falo, não tenho mais o que fazer, e aí o Senhor abre uma porta, aí vem por algum lugar, estende a mão e fala, vem. E é isso que ele está falando aqui. Então, ele creu que Deus poderia até ressuscitar eles dos mortos. Então, eles sabiam que o desespero deles era o quê? Não temos mais o que fazer. Senhor, está nas tuas mãos. E justamente isso que temos que ter no nosso coração. De falar, Senhor, a gente não tem o que fazer, Senhor. Toma na tua mão, ora. Temos uma ferramenta tão preciosa e muitas vezes não usamos, chamada oração. Como eu falo, a gente tem um telefone melhor que smartphone, melhor melhor iPhone, melhor que qualquer aparelho de qualquer marca, que é a oração e a leitura da palavra. Então, quando a gente ora, é a gente falando nesse telefone e quando a gente lê a palavra, é o Senhor falando com a gente. E a gente tem que entender isso. Os qual nos livrou de tão horrível morte e livrará. Então ele estava certeza que Deus livrou eles de tão horrível morte e livrará. Então, e livrará. A gente vê as perseguições de Paulo, que ele desceu de uma muralha para uma janela, dando cesto, que ele foi açoitado não sei quantas vezes, que ele foi apedrejado uma vez, que ele passou em... Então, essas tribulações, essas perseguições que ele passavam eram normais, as mesmas que eles passavam. E a gente vê que muitas vezes os judeus tentavam lançar a mão do Senhor Jesus, só que eles não conseguiam pegar. Por quê? Ainda não era chegada a sua hora. E do mesmo jeito, eles lançavam a mão de Paulo, pegavam ele, faziam praticamente tudo o que eles queriam, até o ponto que o Senhor permitia. Então, quando Pedro foi preso, a gente vê que um anjo tirou ele dentro do cárcere. Então, ele e João foi açoitado, já se regozijando de serem dignos de padecerem, de sofrerem açoites pelo nome do Senhor. Então, nós temos esses exemplos. E eles faziam o que eles? Somente até onde o Senhor permitia. Então, quando o Senhor permitiu, Estevão padeceu e foi apedrejado. E então Estevão perdeu? Não. Estevão foi mais do que vencedor, ganhador. Ou seja, na morte dele, ali teve um propósito. Ele foi cumprindo a palavra de Deus. Ele morreu um vencedor. A gente ter a vida que Deus quer que a gente tenha. Quer seja ruim, quer seja boa. Se Deus quer que nós passemos
por algo ruim, que parece muitas vezes ruim. Não é que seja ruim, é ruim sim para a nossa carne, porque a nossa carne não quer se sujeitar a certas coisas. Nós temos que entender isso. E quando entendemos isso, aí sim nós vamos entender que nós devemos realmente deixar tudo na mão do Senhor, confiar nele 100%. Não é 99% confio no Senhor, não. É 100%. É orando, sabe, lendo a palavra, entregando a nossa vida nas mãos dele. E em que esperamos que também ainda nos livrará. Então a esperança deles foi que o Senhor livrou, de que o Senhor livra e de que o Senhor livrará. Então é passado, presente e futuro. Num versículo só, o versículo 10, ele está falando que eles tinham certeza que o Senhor livrou, livra e livrará. Ou seja, exatamente isso. A confiança é 100%, né? Será? Não, não é será. E se acontecer alguma coisa de eu padecer, eu perder a vida e tal, é vontade do Senhor. Se eu pegar, acontecer, é permissão do Senhor. Se acontecer isso, é permissão do Senhor. Temos que saber que a nossa vida é o Senhor que controla, rege. Se nós quisermos viver para nós, quisermos assumir a rédea da nossa vida, nós vamos perdê-la, entende? Porque aquele que quer viver, achar sua vida aqui, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida aqui, achá-la-á. Entende? Leia, isso está em Mateus, se eu não me engano, é 10. Ajudando-nos também a vós, ajudando-nos também a vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então aqui ele está falando no versículo 11 sobre nós intercedemos um pelos outros em oração, assim como aqueles irmãos intercederam por ele em oração. Então nós devemos orar pelos nossos irmãos não passarem pelas tribulações, não. É para que quando eles passem por essas tribulações, para que eles tenham força de confiar totalmente no Senhor. É isso porque essas tribulações são necessárias, como daqui a pouco a gente vai ver também. Então temos que entender isso, que é necessário. Vamos dar até uma olhada lá agora. Primeira Pedro, aqui no capítulo 3, 4, 5, ele vem falando sobre a nossa salvação inacessível, que não se pode murchar. Leiam, tá bom? Mas aqui no versículo 6, ele começa que na qual exultas, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui claramente que essas provações são para nos aperfeiçoar para o Senhor. Ele não quer que a nossa carne ela tome a frente, ela se glorie. A gente viu lá que Paulo, ele fala que chegaram a desistir da carne, da vida. Por quê? Para que a glória fosse totalmente de Deus. Ou seja, a glória não tem que ser nossa. Vamos dar um pulinho em Tiago.
aqui em Tiago, o interessante é que Tiago abrange nesse capítulo 1 aqui muita coisa mesmo. Ele fala da alegria, né? Pedro falou lá que importa que sejamos contristados, ou seja, que sejamos entristecidos. E aqui Tiago coloca que é grande gozo, né? Que é grande alegria. Mas interessante que ele traz a questão das provações, de falta de sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, pedir a Deus. Ele coloca aqui para não ser somente ouvinte da palavra, mas também praticante. Ele traz que a gente não pode dizer que de Deus somos tentados, porque Deus não tenta ninguém. E é muito bom ver que assim ele consegue, em um simples capítulo, ele conseguiu destrinchar tanta coisa junta ao mesmo tempo. Vamos começar do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, ou seja, grande alegria, ou passardes por várias provações. Então, para muitos, assim, como assim é alegria passar por provações? Pode se parecer ruim para a nossa carne, é ruim para a nossa carne, mas quando a gente passa por provações, a gente sabe que é o Senhor que está permitindo, o Senhor que está querendo que nós sejamos participantes das suas aflições, sabendo que a prova da vossa fé redunda a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, ele quer todo tempo que a gente seja o quê? Completos. O Senhor quer que nós sejamos completos, não faltando em coisa alguma. Ele quer nos aperfeiçoar. Ele quer o quê? Acabar com essa carne. A tribulação é para tirar essa carne. Isso tudo são as obras de pedra preciosa, que a gente vê lá em 1 Coríntios 3, que fala que tem as obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. As obras de ouro é a divindade de Deus, é a obra de Deus na nossa vida. A obra de prata é a redenção, o Senhor que nos redimiu, a redenção dele por nós. E a obra de pedras preciosas nada mais é do que o Senhor nos lapidando, ou seja, tirando a nossa carne fora, tirando a nossa carne do jogo, ou seja, para que glória nenhuma seja nossa, mas toda e somente dele. Isso é magnífico, quando a gente entende que o Senhor tem nos quer nos deixar puro, quer deixar perfeitos para ele. A santidade que o Senhor quer é para ele, assim como seu filho. Em nenhum momento ele quis ser como ele quis, teve a usurpação de querer ser igual a Deus, mas antes, sendo igual a Deus, reduziu-se a nada. Ou seja, nós devemos ter o mesmo caráter. Não é de agora eu sou cristão, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Não, nós temos que nos humilhar, sabendo que nós não somos nada. Tudo que nós temos, como Paulo escreve, nós recebemos por graça. Ou seja, a graça nos salva e a graça nos purifica, a graça nos rime, a graça trabalha 24 horas na vida de um cristão. Um cristão, ele vive pela graça, ele vive por fé. Então, a gente tem que entender que a nossa fé e a graça, elas estão conectadas uma à outra. Então, a fé que a gente tem é nossa? Não é. É dom de Deus. A graça é nossa? Não é. A graça é de Deus também. Ou seja, e quem é a graça? A graça é o Cristo Jesus, que padecendo por nós, essa graça salvífica, que ele padeceu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, morreu pelos nossos pecados. Ele morreu na nossa culpa. Então, quando entendemos isso, nós sabemos que nós estávamos mortos de tantos pecados, a gente não tinha o que fazer e ele nos ressuscitou por graça. Nós éramos vasos preparados para a condenação, como está escrito lá em Romanos 9,
que os vasos da ira estão preparados. Por quem estão preparados? Deus preparou eles? Não. Quem preparou eles foi o quê? Foi o pecado. O pecado que entrou lá no homem por intermédio de Adão. Então, a gente está, desde Adão, o homem está preparado para o juízo. E Cristo, ele, por misericórdia de Deus, ele tomou o nosso lugar quando ele assumiu essa função de morrer pelos nossos pecados. Temos que entender isso. E agora, eu vou querer levar glória? Não. A glória tem que ser somente dele. Entenda isso. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não censura, e se lhe há dada. Peça, porém, com fé. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá, sabe, liberadamente. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Então, nós temos que entender que com o vento de má doutrina, vento de qualquer coisa, não, mas tá tanto tempo, tá assim, o mundo assim, Paulo tinha esperança de ser arrebatado. Aí Paulo morreu e o arrebatamento não veio. É isso, muitas vezes a gente escuta isso, sabe? De pessoas que dizem ser irmãos e dá tristeza de ver alguém que não entende a palavra de Deus. Se o Senhor parece estar demorando, isso é benignidade de Deus agindo para poder salvar mais gente. Imagina se o Senhor tivesse voltado ainda quando Paulo estava aqui. Nem eu, nem você, nem ninguém desses séculos agora teriam sido salvos. Então, nós temos que ser gratos a Deus pela sua benignidade, que é o tempo que ele está esperando, que até que o último gentil entre nessa arca, ou seja, entre dentro, esteja em Cristo. Ou seja, um cristão ele deve estar em Cristo. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, tal homem não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Esse tal homem é o quê? É aquele que, não sei não, hein? Não, poxa, tá, não, mas isso é... E começa a arrumar desculpa e começa a seguir doutrinas de homens, preceitos de homens, porque vai querer ouvir o quê? Coisas agradáveis do que ouvir que é necessário que padeçamos por várias tribulações, que passemos por várias pressões. Então, tudo isso o homem não quer ouvir. Então, ele vai atrás de quê? De falsos mestres, que falam coisas que agradáveis. Homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Então, esses homens são o quê? Inconstantes em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação. Aí que ele está falando de um irmão de humilde se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passa como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva, a sua flor cair, e a beleza do seu esplendor padece. Assim murcha também o rico em seu caminho. Ele está falando aqui, não está dizendo que ser rico é ruim não, tá? Está dizendo que é rico que confia nas suas riquezas. Porque um rico, por mais que ele confie nas suas riquezas, acontece algo agora
num planeta, acontece alguma coisa e ele morre, ele fica com uma doença que não tem cura, ele gasta tudo e nada adianta para ele, se ele não tiver a esperança do Senhor no seu coração. Então, tudo o que importa é sobre isso que essa palavra está falando. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Olha só, é lindo. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Então, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que o Senhor preparou aos que o amam. Então aqui, essa coroa da vida aqui é galardão também, igualmente a gente vê lá na carta em Filadélfia, a gente vê em 1 Corinto 3, que também fala sobre galardão. Então, essa premiação que o Senhor dá, ou seja, a gente sabe que são coisas muito que o Senhor quer nos presentear, que nós sejamos firmes, que nós consigamos passar por todas essas provações com êxitos, com louvor. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo, pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade. Então, a gente sabe que dentro de nós habita ainda muito mal. Enquanto estivermos presos a esse corpo corruptível, enquanto ele não for revestido pelo incorruptível, infelizmente, nós vamos ter concupiscência. Só que, todavia, não devemos deixar essa concupiscência dar a luz ao pecado, ela se concretizar. A gente todo tempo tem que ler a palavra de Deus, se encher com a água da palavra que nos limpa, para colocar todas as torpezas que surgem na nossa mente, no nosso coração, para fora. A palavra de Deus fala bem claro que do coração do homem que provém as piores coisas. Então, temos que todo tempo saber que nossa mente, o que nós achamos, o que nós pensamos, não deve ser assim. A gente todavia deve ser o que a palavra de Deus diz. Então, não temos que nos apegar no que temos, querer ter algo. A gente tem que, todavia, sabendo que essas concupiscências da gente, não, mas eu quero fazer isso, eu posso ser aquilo, não. Então, a gente deve se despir de todas essas coisas. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. Então, a gente sabe que quando somos tentados, né? Como aqui está falando, então somos tentados de nós mesmos. A tentação, ela surge em nós. Então, o inimigo vai investir, porque ele está em derredor, buscando a quem possa tragar. E ele sabe quando a gente olha para um carro, a gente olha para uma mulher, quando a gente se atenta para as coisas dessa vida. Ele tem experiência de séculos, séculos e séculos com o homem. A gente sabe que milênios, aliás, né, de convivência com o homem. Ele sabe, muitas vezes, fazer leitura corporal do homem. Ele sabe fazer a leitura de saber o que o homem está tramando, o que o homem está pensando, pelos movimentos do rosto, pelo seu corpo. E a gente vê muito isso com pessoa que é psicóloga, psicanalista, fazendo. Isso é um trabalho que Satanás é perito. Ele é o rei nisso. Ele sabe fazer essas leituras. Ele não tem condição ele não pode, né? Ele não tem esse poder para ler a mente ou o coração do homem, mas ele consegue ler sim as reações
externas que o homem vai passar por meio. Quando a gente fica com raiva de alguém ou de alguma coisa, a nosso semblante muda, a gente, por mais que as pessoas que estejam ao nosso redor não consigam perceber, pode ter certeza que Satanás está apto para poder perceber, e aí que ele vai entrar com investimentos, ele vai entrar para poder nos tirar, para nos dar aquele empurrãozinho. É a hora que ele dá aquela sopradinha no ouvido. Um cristão, ele não pode ter Satanás, não pode dominar o corpo dele, nenhum demônio pode entrar no corpo dele, pois ele tem o Espírito Santo de Deus. Mas em todo momento eles podem sim soprarem no ouvido da pessoa para poder incentivar, induzir ela a continuar fazendo aquilo que ela já estava com o desejo de fazer. Por isso temos que tomar muito cuidado. E o pecado, sendo concebido, gera a morte. Então, o pecado sendo concebido gera a morte. Então, a pessoa morre, perde a salvação? Não. A gente sabe que somos templos do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se nós andarmos no chamado pecado para a morte, como também está em 1 João 5, leia 1 João 5, que fala sobre isso, né? Sobre o pecado para a morte, que há pecado para a morte. E para esse, peço que não ore. A gente tem exemplos de pecado para a morte na palavra de Deus. Tem Emineu e Fileto, que estavam pervertendo a fé de muitos, falando palavras que não convinham, trazendo má doutrina, falando que a ressurreição já era feita, um pecado eclesiástico. Paulo pega e fala que entregou-eles a Satanás para que aprendessem a não blasfemar. E a gente vê também aquele irmão de 1 Coríntios 5 que estava em pecado moral, que Paulo também fala para ser cortado da comunhão da igreja, entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, nós temos que entender que se a pessoa está edificada em cima do alicerce, leia 1 Coríntios 3, que fala sobre isso, que se alguém está edificado em cima desse alicerce, qual é o fundamento? É Cristo. E se ele está edificado em cima desse fundamento, então ele é salvo. Mesmo se ele não tem obra, mesmo se ele não... Mas ele é todavia salvo como que pelo fogo. Leia, pega a Bíblia, abre lá, lê no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele começa no versículo 11, Paulo falando que ele, como um sábio arquiteto, lançou o fundamento. Qual fundamento? Esse é Cristo. E cada um veja como edifica em cima desse fundamento. Se alguém edificar de uma forma que seja fora desse fundamento, é um joio, é alguém que não tem fundamento. Então temos que entender que a palavra de Deus é perfeita. Agora, se for edificado em cima desse alicerce, em cima dessa fundação, essa pessoa, mesmo que ela não tenha obra, ela sofrerá detrimento, mas todavia o tal será salvo como que pelo fogo, ou seja, de raspão. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Então, as coisas de Deus, elas não variam. É uma coisa que eu gosto muito de falar, que o Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra de Deus é a mesma hoje, ontem e eternamente. Nós temos que entender que as coisas de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, é perfeito, das coisas perfeitas vem do alto, vem de Deus. Então, são coisas imutáveis, não mudam, não tem variação, não tem sombra de variação, não tem dúvida.
segundo a sua própria vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, ele nos gerou pela palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, recebemos vida por meio dessa palavra, para que fôssemos como quem princípio, como que primícias das suas criaturas. Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, nós temos que ser tardios. Então, nós temos que ser... Sabe isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Então, devemos ser prontos para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o que vai falar o governador, o presidente? Não, o que fala a palavra de Deus. É isso que nós devemos ouvir. Ou o que vai falar na denominação? Não, o que está falando a palavra de Deus. Então, a gente tem que ter ouvido aberto para a palavra de Deus. Tardio para falar. Então, temos que ser tardios para falar. Sabe? Abrir a palavra de Deus, ler, saber o que vamos falar, saber o que estamos falando. E tardio para se irar. Então, não devemos nos irar logo de cara. Muitas das vezes a gente vai se irar, mas devemos conter a nossa ira, porquanto não é da vontade de Deus que nos iremos. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, no momento de ira, a gente pode acabar fazendo bobagem. Aí, novamente, a gente está dando ocasião à carne, dá luz ao pecado, que gera correção. A gente vê leia Hebreus 12, que fala sobre correção, que não há filho que não esteja sob correção, da qual todos se têm feito participante. Porque se alguém está sem correção, da qual todos se têm feito participante, então já esse não é filho, e sim bastardo. Pelo que despojai-vos de toda sorte de imundícia. Então devemos nos despojar, ou seja, deixar tirar, sair, sabe, sai tudo, sai dessa malícia e de todo vestígio do mal. Então, de todo vestígio do mal, o que tem, como a gente faz isso? Lendo a palavra de Deus, trocando a nossa vontade, trocando a nossa mente pela palavra de Deus. Assim como Paulo fala em 1 Coríntios 3, que ele... aliás, 3 não, 1, né? 1 Coríntios 1, que ele roga para que tenham a mesmo parecer, a mesma mente, ou seja, para que eles possam andar pensando nas mesmas coisas. Mas como fazer isso? Pela palavra. Quando eu paro de falar o que eu acho e eu começo a falar o que a palavra de Deus fala, porque a minha mente agora deve ser a mente do Senhor, mediante a sua palavra. Recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Então, novamente, aqui a gente vê que a gente deve todo mal sair, despojar dessas coisas pela palavra de Deus, que em nós é implantada. Pelo quê? Pela leitura da palavra, quando ouvimos a palavra. Então, é isso que a gente tem que entender, que temos que nos encher da água límpida para expulsar essa água suja que tem dentro de nós. Todos nós temos água suja dentro. Então, quanto mais água limpa colocamos, mais água suja vai sair. A qual é poderoso
para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, devemos ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes. E isso está no contexto lá da parte de cima, onde ele começa a falar no versículo 7, não pense o homem vacilante, e a gente vê tudo isso, é aquele que mas não concordo não concordo com isso não, isso é coisa de Paulo, Tiago tá falando aí, não tá muito certo não concordo não. Isso é não aceitar a palavra de Deus, é querer só ouvir mas isso não concordo, entendeu? Vamos dar uma ida para não ficar muito grande. Leiam esse capítulo todo, muito bom. Vamos dar uma ida para a gente terminar, para não ficar muito, muito grande. Lá em 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, que aí ele vai estar falando, né, que a gente não deve estranhar a ardente provação que vem sobre nós. Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo. Então, a gente deve se regozijar, ou seja, se alegrar, sabe, ficar feliz de sermos participantes das aflições de Cristo. Não devemos achar que é coisa estranha que está acontecendo, não. A palavra de Deus fala sobre isso, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exorteis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Então, nós somos bem-aventurados se nós somos vituperados pelo nome de Cristo. Se nós passamos alguma perseguição, se nós passamos por alguma provação, então nós devemos evitar as tentações, mas todavia, se passamos por tentações também, o Senhor é aquele que dá a porta de escape. Entendam isso, ele sempre vai deixar a porta de escape, porque ele não é tentado por ninguém, mas ele sabe o quanto é ruim ser tentado, por quanto o Senhor foi tentado ali no deserto de uma coisa que ele tinha fome, de uma necessidade que ele tinha. Satanás tentou ele por meio da palavra, tentou expor ele, mas ele é Deus, ele não tinha nada que tentasse ele, mas naquele momento ele tinha fome, mas ele não quis fazer sua própria vontade. Satanás chega, transforma, se tu é verdadeiramente Deus, transforma essas pedras em pães. E ele respondeu com a palavra de Deus, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então a gente sabe que Deus é tão magnífico, bondoso, que a tentação vem de nós, essa tentação que a gente expõe, porque vem do nosso coração, mas mesmo assim ele deixa uma porta de escape para que nós possamos sair, fugir dela. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então, sobre nós repousa o Espírito Santo, como eu já falei, né? A gente é selado com esse Espírito. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se entremete em negócio alheio. Eu sempre gosto desse versículo, de pegar esse finalzinho, porque muita gente fala assim, não, mas eu não sou ladrão, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Ou que se entremete em negócios alheios. Qualquer coisa que seja dessa vida aqui, que a gente se política,
qualquer coisa na vida do vizinho, na vida do mundo, a gente não tem que se meter em negócios alheios. Não convém. Somos cristãos, então nossa vida é uma vida cristã, é uma vida dedicada para Cristo. Se não tem a ver com Cristo, é alheio, é uma conversa fora da carta, é uma conversa que não faz parte de um cristão. Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Então, se padece como incrédulo, tem de que se envergonhar, porque aquele irmão que foi entregue a Satanás é vergonha. A gente sabe que um pecado para a morte é um pecado que um cristão morre parecendo o quê? Parecendo que ele é mundano. Falou que era cristão agora. Aí, onde está? Cristão nada, pá. Sempre soube que aquilo ali valia nada. E muitas vezes ele vai estar com o quê? Com o Senhor, se era um cristão verdadeiro, se ele cria que a questão toda está edificado sobre o fundamento, qual é Cristo, que crê que o Senhor Jesus morreu pelos seus pecados. E então essa pessoa vai estar salva. Só que padeceu de uma maneira horrível, dando um mau testemunho. Então é isso que essa palavra está falando. Antes, glorifique a Deus neste nome, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então, a gente sabe que o tribunal de Cristo já opera. Ou seja, a gente sabe que quando chegarmos no céu, não tem, morri agora no purgatório. Não existe isso. Isso é invenção da Igreja Católica. A gente sabe que receber mal ou bem, a gente vai receber o bem só. Por quê? O mal quem vai receber, leia 2 Coríntios 5, que fala do tribunal de Cristo. O mal quem vai receber é o incrédulo. Nós vemos que a palavra de Deus tem correção. Tu acha que tem correção por quê? Por isso que já há muitos fracos, enfermos e doentes. Uma gripe, não estou dizendo que um cristão ficou com gripe, sabia, aprontando alguma. Não é isso. Ele pode estar passando por aprovação, mas também pode ser uma correção. Então, isso é individual de cada um. Então, a gente tem que entender isso. Paulo, ele fala para Timóteo não pôr precipitadamente as mãos sobre o pecado de ninguém. Ele está falando de irmãos ali, não está falando de incrédulo, não. Ou seja, uma pessoa, ela pode ser irmão e tá andando em pecado e o Senhor está corrigindo ela, porque não está manifesto aquele pecado ainda, mas o Senhor está tratando com ela. Então, todavia, o Senhor ele vai estar tratando com ele, porque não há filho que esteja sem correção. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, entendam, e o justo dificilmente se salva. Sim, dificilmente, porque ele é só salvo de um único jeito. Por ser justo, por ser justificado, porque ele é justificado quando crê em Cristo Jesus. E ele é justificado porque Deus capacitou ele para crer em Cristo Jesus. Então é difícil. O que é impossível ao homem, para Deus não é. Então somos salvos assim. Onde comparecerá o ímpio pecador? Aí esse é triste. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Então, nós devemos confiar as nossas almas, a nossa vida a Deus, praticando o bem, não se desviando da palavra, não seguindo os nossos preceitos, não seguindo os nossos rudimentos, não seguindo a nossa mente, não seguindo o nosso coração. Então, se alguém fala que a gente deve seguir o nosso coração, sai fora, se desvia dessa pessoa que ela está trazendo uma doutrina errada. Seguir o coração, cristão tem um coração tão ruim ou
mas que um incrédulo também, porque a mesma natureza ele tem ainda que um incrédulo. A gente tem que entender isso. Um cristão, ele pode ser homicida? Pode. Um cristão, ele pode ser fazer as coisas erradas, ser um viciado, pode tudo isso. Um cristão, ele tem um potencial para fazer coisas piores até do que um incrédulo. Mas se realmente é cristão, do outro lado ele vai ter o espírito que não vai querer deixar, vai trazer ele. Por isso a gente tem que tomar cuidado com nossa ira, como a palavra de Deus fala, que Deus não opera na ira do homem. Ou seja, a hora daquela esquentação, daquela raiva, que a gente explode, é a hora que nós damos a chave de ignição do carro, devolve e fala assim, ó, me dá aqui, toma carne. Não pode. Quem tem que dirigir a nossa vida é o Senhor por meio do seu Espírito. Em Romanos 8 fala sobre isso, sobre Romanos 7 e Romanos 8 fala sobre inclinação da carne e inclinação do Espírito. A Romanos 7 está falando daquele que ainda não tem salvação, tem vida, mas não tem salvação. E em Romanos 8 está falando daquele que agora tem a salvação e já está com Cristo, mas todo tempo, se ele der brecha, ele pode se inclinar para a carne. Então nós temos que saber que nós não devemos dar margem para o erro, não devemos nos inclinar para a carne, mas sim andarmos na fé do Filho de Deus, na fé do Senhor Jesus, sabendo que já somos mais do que vencedores e com isso estarmos andando alegres, felizes, contentes com essa vida aqui na terra? Não, esperando, aguardando a vinda do nosso Senhor a qualquer momento, como fala a palavra de Deus. E quando entendemos isso, sabemos que somos mais do que vencedores. Isso não é motivo de alegria para você. Então eu acho realmente que não tem o que falar para você, mas só, aliás, que eu vou falar para você, creia em seu Jesus, porque eu acho que alguém que não se alegra em saber que o Senhor já fez tudo, de que Ele quer que a gente ande nas pisadas que Ele andou aqui na terra, a gente sabe que a gente não vai conseguir, porque somos fracos, errantes, mas todo o tempo estamos nos levantando e falando, Senhor, nos ajuda, porque eu sozinho não consigo. Senhor, eu não posso sentir. Senhor, me ajuda, me socorre. E assim é a vida de um cristão, caminhando nesse mundo, enquanto ele vai pisando aqui nessa lama, sujando os pés, sendo os pés lavados pela água da palavra, igual o Senhor lavou os pés dos discípulos, que a gente encontra isso em João 13. Leia a palavra de Deus. Errais por não pesquisar as escrituras. Então, todo o tempo nós erramos por não sabe, não temos intimidade com o Senhor. E a gente quer conhecer o Senhor. E como conhecer o Senhor? Somente assim, por meio de oração e leitura da palavra. Somente desse jeito. Porque o Senhor não vai se revelar para você se não for dessa maneira. Porque Ele sempre fala conosco mediante a sua palavra e oração. Oração, palavra e oração. E ponto final. Espero que tenha sido proveitosa esse estudo da palavra, né, para poder trazer orientação, incentivo para os irmãos, para que possam andar no Senhor, andar na presença dEle, sabendo que nada que acontece nessa vida é estranho. Está aqui muito ruim. Não existe nada disso. O Senhor está cuidando de nós. Tá bom? Fique com Deus. Amém.